quero aproveitar essa fala, esse momento, para fazer alguns destaques sobre a fala do secretário de Educação, Guerino Pérez, que esteve conosco na sessão passada. Quero aqui agradecer imensamente a presença, o fato dele ter vindo, ter colocado vários temas à disposição desta casa, à disposição da população do Chapadão do Sul. E gostaria muito que a senhora presidente pudesse convidar outros secretários para vir, né, e conversar. Acho que foi muito produtivo a sessão passada, porque pudemos conversar publicamente, foi bem legal. Então, fica aqui um pedido, né? Creio que os colegas vão concordar com isso, que foi muito interessante esse momento de conversa com o secretário. Bom, a entrevista, a conversa, o pronunciamento foi muito bom, foi interessante, vários pontos foram destacados, não foram muitos, porque o tempo também não permite, mas eu gostaria de fazer apenas alguns comentários que achei pertinente, achei interessante aqui. Durante a conversa que tivemos, várias perguntas foram feitas, mas uma me preocupou e por isso eu fiz aquela pergunta, e agora eu quero trabalhar um pouco mais sobre essa pergunta e resposta, sobre a questão do rendimento do aluno em si. Antes de mais nada, eu faz muito tempo já, isso circula pela internet, essas respostas que os alunos dão nas universidades, nos vestibulares, né? Que às vezes publica-se e vira piada tal, né? Mas uma delas que me chamou a atenção, e só para ilustrar, diz que determinada prova estava a pergunta sobre o que o aluno entendia ou achava sobre o Vale do Paraíba. E o aluno respondeu, né, estava lá a foto da resposta, né, de que o Vale do Paraíba era importante, porque já que tinha vale transporte, vale isso, vale aquilo, então não seria discriminação contra o Paraíba deixar de ter o seu vale. Enfim, se é verdade eu não sei, mas as fotos da internet correu e eu lembrei disso. Mas a questão é, por que alguém chega a dar esse tipo de resposta? Porque a sua formação cultural foi comprometida ao longo da sua história. Compreende? Como eu disse na própria apresentação da pergunta, a minha área de trabalho hoje é com o ensino médio. Quando o aluno chega no ensino médio, não tem muito mais o que fazer com a alfabetização dele. Ou seja, não tem como alfabetizar um aluno no ensino médio. Ele precisa chegar no ensino médio com conhecimentos básicos e fundamentais de uma boa leitura, boa escrita, interpretação e noções básicas, sólidas de matemática, que todo o restante vai no complemento. E, consequentemente, quando o vereador Abreu colher esse aluno na universidade, vai estar feliz, porque ele está bem construído, a base da educação está bem construída. Porque lá na universidade não tem muito mesmo o que fazer. Por isso se chama educação básica, né? Ou seja, isso não é uma crítica, apenas uma construção de uma ideia que quero compartilhar com os colegas e com o público em geral, de que a educação básica ela é fundamental porque ela vai construir um aluno, um estudante, e vai construir aquela vida. Portanto, quero aqui agradecer a presença do secretário e dizer que foi importante, mas precisamos de mais afinco na participação, no trabalho de todos da educação básica para dar continuidade lá na frente, um bom aluno que tenha uma boa produtividade. Ok? Muito obrigado. Tá? Eu não tive o privilégio de acompanhar a vida do Bombachinha. Eu o conheci de vista, troquei uma ou outra palavra com ele. Digamos que a pessoa mais próxima da família seria uma das suas filhas que trabalha na educação e o genro, com quem eu mais conversei. Mas o seu falecimento foi numa situação, num momento, para mim, muito, vou usar a palavra interessante, porque eu estava aguardando o nascimento da minha neta no hospital e a família estava aguardando o desfecho da situação dele.
Então, é um momento muito estranho, né? Uma vida surgindo e a outra partindo. Nessa semana, pensando sobre esse assunto, e não podia deixar de falar alguma coisa sobre o Bom Baixinho, ou sobre o que ele representa, lembrei que na minha época em que pastoreava, era missionário da Igreja Batista em Água de Chapecó, a primeira experiência difícil minha foi que no mesmo sábado, no mesmo dia, pela manhã, eu fiz o velório de uma criança nasceu morta, e nesse mesmo sábado à noite celebrei um casamento. Foi uma experiência ruim. Foi a primeira experiência de um velório, a primeira experiência de um casamento no mesmo dia. E essa semana me veio à mente tudo isso. E eu fiz a seguinte reflexão, que nós não temos como fugir à realidade da vida, ao ciclo da vida. Nascimento, crescimento e a morte como um todo. Então o que nos resta? É o que o sábio Salomão nos fala, é a herança que nós deixamos, é a história que nós deixamos, é o que representa o nosso nome, o que as pessoas vão colher daquilo que vivemos. Assim eu pensei no Bom Baixinho, não nele necessariamente, mas no que ele representa. E a imagem que eu tenho é sempre de alguém trabalhando. Essa é a imagem que eu tenho. Eu não conheço a família com intimidade, realmente eu não conheço, mas toda vez que eu penso nele, essa semana eu pensei bastante, sempre vinha à minha memória ele fazendo algum trabalho pela prefeitura. Ele trabalhando ou assando alguma carne para alguma instituição. É a única imagem que eu tenho dele. Então eu acredito que a melhor memória, a herança, o legado que ele deixou para a nossa cidade e para nós, servidores públicos municipais, é a dedicação ao trabalho. Acredito que deva ser também dedicado à sua família. Lembre-se que eu não o conheço, não tenho afinidades com a família, mas esta imagem me marcou. Alguém que tem compromisso com a sociedade. Alguém que se dedicou, alguém que se esforçou para fazer o melhor pela cidade. Por isso eu fiquei muito feliz quando li a indicação que o vereador Antônio Assunção fez, né? Eu espero que o executivo acate. É uma forma singela de homenagear alguém que faz parte, que ajudou a construir não apenas uma cidade, mas uma história de vida, uma história de família. E fica aqui para nós servidores públicos essa inspiração, porque nós somos servidores. A palavra é muito clara, o servidor público ele está para servir a sociedade, a população, diferentemente de qualquer empregado de qualquer empresa. Só nós temos esse papel social de servir. Recebemos por isso, mas a nossa função é servir. E acredito que o Bom Baixinho pelas imagens que eu tenho em minha memória, cumpriu bem o seu papel social e o seu papel como homem. E aqui então fica a minha singela homenagem, singelo respeito à memória deste gaúcho, né, que é valoroso. Quero comentar com a educação do Estado está em movimento de greve. Não os professores, mas os setores do administrativo. Por que o administrativo está em greve? Ou seja, funcionários da secretaria, da cozinha, da limpeza, começaram hoje, amanhã eles vão ter uma assembleia, onde vão decidir pela greve ou não. Mas, segundo os relatos do sindicato, Cacilândia está 100% parado, Naviraí 100%, Campo Grande 95% parado, Novo Mundo 100%, Angélica 100%, Antônio João 100%, Bataguaçu 100%, Tereno 100%, Glória de Dourado 100%, Pedro Gomes 70%, Bataiporã 100%, Miranda 100%, São Gabriel 100%, Sonora 90%, Itaporã 75%, Vicentina 100%, Anaurilândia 98%, Naviraí 98%, Ribas vai entrar em greve amanhã e Vicentina 100%, e as notícias estão chegando. Mas por que está acontecendo esse movimento dentro das escolas? Não são os professores, mas eles fazem parte do processo também. Porque ao longo destes 2 últimos anos, a administração do Estado, na gestão, no relacionamento com o administrativo, tem sido desastrosa. O governador ele retirou uma conquista já de décadas do administrativo,
porque no passado a situação financeira era muito pior do que é hoje. Então foi feito um acordo no qual o administrativo passaria a trabalhar 6 horas direto, e num segundo turno ela iria fazer o seu bico, né, para garantir um recurso a mais, já que o Estado não podia dar o aumento. Então foi feito o acordo e assim foi durante anos. Eu trabalho desde 96 aqui na cidade, desde 96 é assim, bem para trás disso. E foi dado, através do governador, um abono de R$200 para o administrativo, e que ele prometeu que iria incorporar o salário e não cumpriu a promessa. O ganho de um trabalhador administrativo é um pouco mais de R$1.000 e poucos, não é muito grande. Aí você tira todos os impostos, tudo mais, vai beirar 1.000, um pouquinho mais, um pouquinho menos. E, para piorar, ele resolveu cancelar esse acordo firmado de décadas para trás. Ou seja, além de não melhorar o salário, nem honrar a própria palavra, que seria incorporar o abono ao salário, também retirou as 6 horas, obrigando a trabalhar às 8 horas, e aqueles que faziam um bico para poder sobreviver, não fazem mais, porque não tem como fazer mais. Então, a situação degenerou-se, a ponto de vir a greve. Aqui cabe uma palavra um pouco mais específica. O sindicato, qualquer que seja ele, qualquer que seja a classe que ele representa, é importante, sempre disse isso. Porque o trabalhador, ou mesmo os patrões, todos têm o seu sindicato, tem a sua força de grupo. O problema é quando os sindicatos, qualquer que seja ele, passam a ser instrumentos políticos. E aí você distorce a sua finalidade. E aí você perde a razão de ser ao longo. E é o que tem acontecido nos sindicatos trabalhadores, que viraram instrumentos políticos da esquerda. Isso é verdade. Mas isso não significa dizer que a luta do sindicato, a busca por melhorias de vida do trabalhador esteja anulada, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, o que vai acontecer? As escolas continuam trabalhando, do Estado, os professores estavam lá, hoje fui trabalhando normalmente, mas vai chegar um momento em que, se isso não for resolvido, vai ficar impossível trabalhar, porque não tem quem limpe as escolas, não tem quem organize, quem sequer abra a escola. Então, não é um movimento banal, não é um movimento puramente político, é o resultado da degeneração de um relacionamento do governador com essa categoria. E há rumores de que outras categorias que não são da educação também devem partir para a greve, devido a esse posicionamento de difícil relacionamento com o servidor. Conforme vierem notícias, eu vou passando. Mas, ainda nesse assunto, até para mostrar um contraponto, há uma discussão muito grande sobre a reforma da Previdência, que é diferente da greve da educação, e a questão do contingenciamento dos recursos públicos na educação, feito pelo governo federal. Que está muito interessante a briga no WhatsApp, né, dos dois grupos, o que apoia e o que é descer o pau no presidente, independente de quem ele seja. Né? O fato é que os movimentos de greve, os movimentos pela educação no país inteiro, mostrou que, infelizmente, os movimentos estão sendo direcionados por grupos políticos, ou seja, acaba tirando o brio da luta em si. A categoria de professores e universitários e tudo mais não está de tudo abandonada. Os recursos já foram cortados no passado, esse ano está sendo de novo. Não há necessariamente um corte, mas um redirecionamento da despesa e alguma coisa no sentido de vamos refazer as contas para poder gastar certinho. Né? Então, eu não sou autoridade nesse ponto, mas pelo que estou acompanhando, não existe um corte, como a esquerda quer falar, mas existe uma reorganização das despesas. E isso é importante. Eu mesmo, nós fomos aqueles que aqui defendemos a reorganização da despesa no nosso município. Vocês estão bem lembrados disso. Então, faz parte da administração municipal, estadual, federal, e ele tem esse compromisso, qualquer que seja o gestor, de organizar as suas despesas para que não haja o extrapolamento, porque alguém vai ser prejudicado no final. Então, antes de nós acreditarmos em qualquer notícia, eu sugiro que
Primeiro, busque a fonte da notícia. Sempre quando vem a notícia, descendo a ripa no presidente, eu olho, matéria de esquerda, olhei com cuidado. Quando vem elogiando demais, eu fico atento, porque santo de casa não faz milagre. Então, é bom sempre ter um certo cuidado nesse sentido. E não misturar as coisas, para que o movimento não se esvazie, nem do nacional, nem do estadual. Essa semana, vou estar fazendo algumas considerações junto à Secretaria de Saúde. Vou comentar agora porque eu não vou fazer indicação nem requerimento sobre esse assunto. Mas eu quero apenas dar um retorno à sociedade, porque eu fiz alguns requerimentos sobre a questão de parto natural e parto por cesárea. Recebi a resposta. Em 2017, 71,5% dos partos de nascidos vivos no Chapadão, 71,5% foram de cesáreas. Em 2018, 74% cesáreas. Em 2019, até a data de 12 de abril, 83% foram cesáreas. Para mim é fácil falar, porque não sou eu que vou parir uma criança. A gente não vai sentir dor nisso. Mas a questão é bem mais além disso, porque esses indicadores, esses índices mostram que o nosso município, e vou conversar com a secretária durante a semana, por isso não vou fazer nenhum tipo de indicação ou requerimento, apenas uma prestação de contas à população, eu vou conversar porque a Organização Mundial de Saúde recomenda que o número de cesáreas sejam de 10% a 15% no máximo, e nós estamos na casa dos 70%. E cesarianas, ela tem um custo operacional alto, e a mãe que sofre a cesárea, ela está exposta a problemas de saúde, né? Conforme o organismo de cada uma reage, pode estar tudo bem, como pode não estar tudo bem. Então, não é uma crítica à Secretaria de Educação, de jeito nenhum, é apenas um levantamento em que eu quero conversar com a secretária e com o diretor do hospital para ver se pode ser atendido algumas recomendações que são feitas pelo Ministério da Saúde sobre alguns procedimentos. Senhora presidente, poderia me conceder mais 1 ou 2 minutos, só para concluir? Obrigado. Não é nenhuma crítica, de jeito nenhum, à secretária, nem ao hospital como todo, até porque minha filha foi muito bem atendida, graças a Deus, mas existe uma recomendação muito grande da Organização Mundial da Saúde para que o número de partos por cesáreas caiam a um valor aceitável. É uma recomendação do mundo inteiro. E foi feito algumas observações de sugestões bem interessantes, em que apontam, se não responsabilidade,